É uma honra recebê-lo, Renato. Como você está? Tão bem quanto possível, né? Porque nessa fase não é do bem demais, né? Porque pandemia, cortes de verbas, todas as áreas que, vamos dizer, compõem o círculo virtuoso da educação, ciência, cultura, saúde, tudo isso boicotado, não dá para a gente estar assim a mil. Mas eu estou contente, satisfeito, porque hoje a SBPC propôs uma série de atividades de defesa da ciência e tecnologia, e o resultado está sendo muito bom. São mais de 30 atividades, mais de 100 pessoas falando nas mesas. Só na nossa mesa tinha mais de 400 pessoas assistindo, beirou 500 em alguns momentos. E então, realmente, a gente vê que a comunidade científica, acadêmica, a comunidade gosta do conhecimento, realmente é ativa, sabe? Isso é legal. Renato, eu brinco que eu faço essa pergunta do tudo bem, que é retórica, né? Porque a resposta tem que ser sempre na resistência, diante disso tudo que a gente enfrenta. E é sobre isso que eu quero falar com você. A gente está vivendo essa pandemia e daí acompanha um corte como esse, de quase 90% numa pasta que é essencial para o trabalho de pesquisa, para desenvolvimento de vacina, para se pensar nesse futuro do Brasil pós-pandemia, né? Eu queria que você começasse falando sobre o que representa em termos de prioridade fazer um corte como esse que foi feito pelo governo. Representa uma falta completa de perspectiva, de futuro. Na verdade, o corte é bem maior do que 92%, que é um dos valores que foi dado, porque isso se referiu a uma verba de 600 milhões de reais que iria para o CNPq, que na última hora foi desviada, mas, a bem da verdade, o total é de 2 bilhões e 700 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que deveriam já ter sido liberados faz algum tempo, e esse dinheiro não foi. O governo está retardando para ver se chega o final do ano e ele coloca isso para cobrir déficits orçamentários devidos a sabe-se lá o quê, má gestão, escolhas políticas equivocadas, mas tirando a ciência. E eu posso ainda dizer uma coisa mais grave. Esse dinheiro é de um fundo que é especial, fundo que já dei o nome, o FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e está sendo utilizado para cobrir o orçamento da pasta de ciência e tecnologia. Quer dizer, na verdade, você deveria ter um orçamento da pasta, esse fundo deveria ser reservado para grandes, enormes iniciativas. Por exemplo, você deu o exemplo da vacina contra a Covid, a vacina contra a dengue. Outra coisa que a gente tem que pensar no Brasil é a eletrificação dos carros. A Europa, Estados Unidos, países envolvidos, estão substituindo os combustíveis poluentes por carros elétricos. E isso, o Brasil não está nem atuando nessa direção, quer dizer, que eu saiba, pelo menos. Quer dizer, o Brasil, 50 anos atrás, acho que isso, 40, 50 anos atrás, foi pioneiro na substituição do combustível fóssil pelo álcool. Mas o álcool é poluente também, quer dizer, pelo menos é renovável, é uma vantagem, mas já está na hora de dar outro passo. Então, essas coisas que deveriam ser prioridades, a gente não vê um projeto, inclusive é curioso, porque fala-se muito em economia versus saúde, economia versus educação versus ciência, etc. Agora, sem ciência, sem educação, você não tem economia, você não tem avanço econômico no mundo de hoje. E isso parece que não entra na cabeça do Ministério-chave, que é o Ministério da Economia, Planejamento, etc. Exato. Ministro, ainda sobre, eu quero pegar gancho justamente nisso que o senhor falou, existe esse paradigma, claro, quando a gente fala em políticas públicas, a gente está falando de decisões de gestores públicos, e a gente tem visto que o governo federal, o governo de Jair Bolsonaro, ataca a ciência reiteradas vezes. Mas eu quero um pouco além de tentar a gente debater um pouco aqui a dificuldade que talvez as pessoas em geral, eu posso até me incluir nisso, não tem problema, de entender exatamente isso que o senhor falou, o como a ciência está aplicada no nosso dia a dia, não apenas como o exemplo dos carros menos poluentes, o exemplo da vacina e outras tantas coisas. Por que será que existe essa dificuldade de compreensão de que se a gente investir em tecnologia e ciência, a vida vai melhorar? Bom, não sei porque existe, mas eu acho que a gente tem que fazer as pessoas entenderem isso. Eu gosto de pensar, por exemplo, no seguinte: quase todas as pessoas que conheço têm um aparelhinho mais ou menos assim.
Pode ser melhor, pode ser pior, mas chama-se smartphone. E ele não é apenas um telefone, ele é um monte de outras coisas. E cada uma dessas coisas é resultado de pesquisas científicas, que foram, inclusive, absorvendo atividades que eram de outras coisas. Por exemplo, o smartphone substitui o relógio, substitui aquele aparelho que surgiu, que vendia caro, que indicava o caminho para você, o GPS que você colocava no carro, não, tinha uma marca conhecida, mas não lembro mais qual é, e foi juntando tudo isso nele. Cada uma dessas coisas é ciência embutida, é ciência que melhora a vida das pessoas. Você pode saber, por exemplo, daqui a quantos minutos vai chegar o ônibus que você vai pegar, você pode saber onde tem um posto de gasolina com combustível mais barato. Enfim, há muitas coisas que aconteceram e há possibilidades notáveis. Por exemplo, muitos desses smartphones têm um ícone escrito saúde. De alguma forma, você pode lançar neles os resultados dos seus exames médicos. E ele cruzando com dados a seu respeito, como idade, peso, altura que você coloque, ele pode te alertar se uma nova pesquisa descobrir, por exemplo, que você corre determinado risco de saúde. Então, ou se descobrirem que um problema que foi detectado em você, no seu último exame de sangue, no seu último hemograma, ou sei lá o quê, que esse problema tem agora uma solução à vista. Então, é fantástico isso tudo, quer dizer, é uma possibilidade de avanço tecnológico, científico e de qualidade de vida das pessoas grande. Agora, nós temos que fazer que as pessoas entendam isso melhor. É o contrário total do negacionismo, né? A gente tem que acabar com esse rol de mentiras que as pessoas chamam pelo pseudônimo de fake news, porque parece que fake news é menos grave do que mentira, mas a gente tem que acabar com essas mentiras. E tem que realmente ter uma sociedade em que a verdade seja dita, que a gente não tenha medo da verdade, e a verdade, em boa parte, é trazida pela ciência, embora a ciência não seja dona da verdade. As pesquisas dão resultados provisórios, que depois são aprimorados, aperfeiçoados, às vezes corrigidos, mas é muito difícil um resultado de uma pesquisa induzir você ao caminho errado. O que pode ser é que depois o caminho seja mais bem corrigido, mais bem direcionado. Renato, a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, SBPC, realizou então essa atividade reunindo vários cientistas, pesquisadores, falando sobre esse momento da ciência no país, e eu queria saber qual é o sentimento hoje desses pesquisadores e cientistas, porque assim, não é de hoje que a gente está vendo esse desmonte, né, em termos de políticas públicas, em termos de orçamento para a pasta. Qual é o sentimento? Como ficam os mais jovens que de repente querem passar a estudar nessa área, que estão começando a estudar? Como ficam vocês que já estão nessa área há um tempo, os pesquisadores que foram essenciais? Sem eles a gente não teria chegado a esse momento da pandemia, e profissionais que são tão menosprezados por esse governo. Qual é o sentimento que você sentiu, especialmente nesse ato que vocês realizaram? Indignação, revolta, a sensação de descaso por parte das autoridades em relação às prioridades nacionais verdadeiras. Agora, ao mesmo tempo, o fato de que a gente fez hoje uma mesa com parlamentares, com o presidente do CNPq, infelizmente o Ministério da Ciência e Tecnologia não se fez representar, mas o fato da gente fazer isso, reunir pessoas de linhas políticas, inclusive, bem diferentes, pelo menos para mim, deu a sensação de que nós estamos no bom caminho. Quer dizer, faz 2 semanas que nós decidimos lançar, aliás, nem 2 semanas, gente, foi dia 7, foi logo depois dessa manobra, desse artifício, essa manobra sorrateira, como nós escrevemos, pela qual Paulo Guedes tirou o dinheiro do CNPq. Então, no dia 8, no dia seguinte, a gente decidiu que ia fazer uma série de eventos. A Associação Nacional de Pós-Graduandos propôs o dia 20, 21. Nós vimos que coincidiria com a CPI da Covid, com o relatório dela, achamos ruim, decidimos antecipar. Então, em uma semana, conseguimos mobilizar bem a comunidade científica brasileira. Isso juntando um monte de organizações, quer dizer, a Associação dos Reitores das Federais, o Conselho dos Institutos Federais de Ciência e Tecnologia, as Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados,
universidades federais, elas próprias, que fizeram seus eventos, sociedades científicas, secretarias regionais da SBPC. Então, em uma semana, conseguimos organizar para hoje mais de 30 eventos. 30 eventos era o que eu tinha na minha tabela hoje de manhã cedo, um pouco mais de 30. Devem ter passado. Então, é sinal de que é uma comunidade pujante, é uma comunidade que acredita no que quer, que acredita no que faz e que está disposta Agora, Renato, um ponto que me chamou a atenção nessa sua resposta, você disse que o Ministério da Ciência e Tecnologia não estava representado nesse encontro. Um encontro em que as principais entidades pensantes da ciência e tecnologia no país fizeram parte. E o que a gente sabe é que o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, foi para Dubai, né? Ele criticou o governo por conta desse corte e, de certa forma, foi despachado para Dubai numa comitiva que vai participar de uma feira ali. Como você encara esse posicionamento do ministro da Ciência e Tecnologia? Eu não sei se ele foi despachado para tirar do cena, eu acredito mais que fosse um compromisso já fixado com antecedência, porque é assim que as coisas são. Mas foi o ministro e foi também o secretário executivo, que é o substituto dele. Então estava marcado que viria para nosso evento o secretário Marcelo Morales, que foi designado para exercer a função de ministro interino, e que à 13h nos informou que estava convocado por um compromisso de última hora, urgente, e não poderia participar. Então, a única pessoa do governo que participou foi o presidente do CNPq, que, enfim, explicou as faltas de recursos, etc., mas não houve uma participação do Ministério propriamente dito. E isso é uma pena, né? Porque é a ocasião em que ele poderia, inclusive, conseguir o apoio da comunidade científica na queda de braço com o Ministério da Economia, né? É uma pena. Sem dúvida. Inclusive, ele chegou a dizer que foi pego de surpresa, né? Uma coisa muito esquisita que demonstra, mais uma vez, a desorganização completa da gestão do governo federal. Sobre o CNPq, eu queria saber, ministro, quais foram as explicações específicas da presidência do CNPq com relação a esse corte? A gente sabe que tem o corte da dotação orçamentária, mas a postura do presidente? O Evaldo Vilela, que é o presidente, está tentando recompor o orçamento. Então, o que afeta mais diretamente é o chamado edital universal, que é uma abertura de pedidos de auxílio das pessoas, os pesquisadores com doutorado podem pedir auxílios, pode ser para recompor um laboratório que está obsoleto, ou comprar equipamentos que estão se tornando necessários, sejam equipamentos de longa duração, como média duração, digamos, no computador, sejam insumos mesmo, reagentes, produtos químicos, etc., ou livros, ou organizar eventos. Então, o edital universal é o edital mais amplo que o CNPq lança. Havia previsão de 250 milhões de reais, dos quais 200 milhões foram tirados com essa medida do Ministério da Economia na semana passada. Então, o que o presidente do CNPq está tentando é recompor esse orçamento, conversando com parlamentares, conversando com outros interlocutores dentro do governo, está tentando isso para não ter que anular o edital. Anular o edital seria péssimo, vamos dizer, para a comunidade científica. Quer dizer, você dizer que não vai pagar e desfazer todo o trabalho. Tem 30 mil pedidos que deram entrada, quase 30 mil, é muita coisa. Esse edital precisa ser honrado e precisa haver dinheiro para isso. E aí o líder do PSDB no Senado, o senador Isalci, disse que ele conseguiu um compromisso do governo, que seria recomposto esse valor, e que se esse não for cumprido, que vai bloquear, obstruir a pauta na Comissão Mista de Orçamento. E explicou, quando eu perguntei, mas vocês são minoria? Não, o governo tem maioria. Ele disse, não, mas na Comissão Mista de Orçamento nada avança sem consenso. Quer dizer, nenhuma questão é examinada sem consenso. Então, agora, isso não nos exime da gente se mobilizar, da gente falar, da gente mostrar a importância disso tudo, porque já houve compromissos assumidos que depois não foram seguidos, primeiro. E segundo, porque realmente, mesmo que a gente recomponha 600 milhões de reais, eu lembro, são 2 bilhões e 700 milhões que não foram até agora honrados. Então, 600 milhões são o quê? São nem 30% disso, são um pouco mais de um quarto desse valor total, né? Aliás, um pouco menos de um quarto desse valor total, que Renato, é devido à ciência. Sim. Você citou esse edital do CNPq que pode ser cancelado caso essa verba não Espero volte. que não.
Então, mas esse é um dos impactos, né, desse corte. Eu queria que você traduzisse para as pessoas o impacto realmente desse corte. O que significa cancelar um edital como esse, por exemplo? Significa que, por exemplo, um laboratório que está fazendo uma pesquisa de saúde vai ter que parar, talvez, as suas atividades, porque pode não ter mais insumos. Os insumos são produtos que você utiliza para obter um determinado fim. Significa que um congresso que ia discutir questões importantes em alguma ciência, fosse humana, fosse saúde, esse congresso pode não acontecer. Então, esse congresso poderia tratar do quê? Poderia tratar de saúde coletiva, que é essencial para redução da mortalidade. Um dos fatores que mais reduz mortalidade é a prevenção, é quando você, em vez de cuidar de uma pessoa já doente no consultório, você evita que ela adoeça por medidas coletivas. Poderia ser um congresso, vamos dizer, que discutisse formas de superação da miséria, da pobreza, ou melhor alimentação. Enfim, podem ser pesquisas para aumentar a produtividade da nossa lavoura. Enfim, as mais diferentes áreas são abrangidas pelo conhecimento. Uma vez um amigo meu me disse o seguinte: na roupa que você está usando, nas coisas que estão no seu corpo, roupa, sapato, relógio, tenha certeza, tem tecnologia de menos de 2 anos de idade, sabe? Então, pode ser uma coisa pequena, pode ser, vamos dizer, o tipo de tecido usado, pode ser a forma de produção da sua roupa, mas tem até a velocidade com a qual a tecnologia se incorpora na vida das pessoas é gigantesca. Então, se você corta essas verbas, você atrasa esse processo e deixa o Brasil retardatário. Quer dizer, o Brasil é um país... Sabem aquela frase, o Brasil é o país do futuro? E vocês conhecem o complemento maldoso e sempre será? Pois é, a gente tem que tirar esse complemento, entendeu? Não pode ficar assim, sempre será o país do futuro. Não, o futuro tem que chegar. E para o futuro chegar, você tem que acabar com a pobreza, você tem, como diz a Constituição Federal, constituir uma sociedade livre, justa e solidária, como está no começo da Constituição. E, para isso, educação, saúde, meio ambiente, ciência, cultura, são fundamentais. São essenciais. Exatamente as áreas que vêm sendo atacadas pelo governo federal. Exatamente isso, né? Que é um problema grande, né? Então, nós temos que fazer 2 coisas. Por um lado, nós temos que defender isso que está sendo prejudicado. Por outro lado, nós temos também que pensar como vamos construir um futuro em que tudo isso que eu falei seja um círculo virtuoso. Todos os fatores cooperam entre si. Quer dizer, nós somos um país de uma criatividade na arte popular. Você pega música popular brasileira, pega capoeira, pega danças populares. Nós somos tão criativos em tanta coisa, temos grandes pintores, grandes compositores, escritores. Então, só para pegar na área da cultura, que nem mesmo está diretamente vinculada à ciência, embora a nossa revista, da SBPC, se chame Ciência e Cultura. Mas você pega nisso tudo, imagina se você incentiva mais isso, se você pega mais talentos. Claro. Quer dizer, nós temos uma quantidade de talentos desperdiçados que é um absurdo. Sim. Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Foi um prazer te receber, poder conversar com você e te escutar sobre o que está sendo feito aqui no Brasil em relação à ciência e tecnologia. Renato, um prazer, muito obrigada. Uma boa noite para você. Meu. Só permitam um pequeno comercial, dia 26 tem mais, viu? Dia 26 nós vamos fazer mais manifestações. Então, se vocês quiserem ir cobrindo, dessa vez o protagonista vai ser, não vai ser a SBPC que vai deflagrar todo o processo, é a Associação Nacional de Pós-Graduandos, mas com o nosso apoio e participação. Então, dia 26 tem mais. Tá excelente. Certo. Até, boa noite. Boa semana. Valeu, obrigada. Viva a ciência, viva a vida, né?